Amigos queridos do Conexão com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto e com quem a gente encontra nada mais, nada menos que o Amir Klink. Navegador, homem que atravessou o Atlântico num barco a remo. E eu me recordo, deixa eu falar isso depois. Primeiro agradecer a ele por ter parado, estar acompanhado aqui da esposa, veio participar de um evento aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Em Niterói, não é isso? Isso, na Universidade Federal Fluminense, a UF, não é? E parou para conversar com a gente, vai ser um papo rápido, eu sei que você está, né, com horário. Prazer, meu querido. Prazer. Você não sabe a alegria que eu sinto em ver você assim ao vivo, me lembrando do tempo que eu estava praticamente começando na Rádio Globo, Rio de Janeiro. Trabalhava com vários comunicadores da época, todos muito famosos, inclusive o Paulo Giovanni. Para quem você gravou uma mensagem do outro lado do mundo, estava num barco a remo, né? E você ouvia a Rádio Globo em ondas curtas, não é isso? Ondas curtas, quando existia isso ainda, não tinha aí o WhatsApp, o Facebook, não tinha todos esses meios de comunicação aí que as redes sociais nos proporcionam hoje, né? Você gravou, você se recorda? Fala alguma coisa a respeito disso. Eu lembro que o horário de propagação para a frequência em que a Globo transmitia era exatamente o horário do programa do Paulo Giovanni. Então eu ficava ouvindo as entrevistas dele, a Zora Ionara falando do horóscopo, essas coisas. Era muito divertido acompanhar os problemas cotidianos do trânsito enquanto eu estava remando no meio do Atlântico. Afonso Soares. Isso, Afonso Soares. É verdade. O homem que não infelizmente acabaram as ondas curtas hoje. Assim, com a internet o rádio se tornou mais acessível também. Isso. Mas era emocionante, eu adorei a experiência dele. É verdade. E como é que é, rapaz, você navegar assim, atravessar o mundo navegando, né? Atualmente você está com qual tipo de barco? Eu hoje navego com barcos que a gente constrói, a gente projeta e constrói barcos especiais aqui no Brasil. Então hoje eu uso o Paraty 2, o Paraty, o Ice River, é um barco a motor com autonomia transatlântica que a gente desenvolveu há 2 anos atrás. Mas a gente usa muito ainda o rádio, a gente usa os equipamentos de rádio amador que tem a frequência aberta, totalmente aberta. E a gente está sempre correndo atrás de ondas curtas, né? Eu acho o rádio o meio de comunicação mais moderno que existe, porque ele constrói imagem na cabeça de cada ouvinte. Que bacana! É diferente da televisão, que é um método meio retrógrado. Desde que eu era pequenininho, eu começava a ouvir o Jorge Cury narrando futebol, né, gritando um gol, que só ele gritava, né? Eu fiquei fã de rádio. E desde aquela época, eu sempre ouço falar que o rádio vai acabar. Você acha que o rádio vai acabar? Não, pelo contrário, o rádio está se modernizando hoje. Hoje o rádio transmite imagem também, os programas com imagem ao vivo dos estúdios. Pelo contrário, o rádio hoje tem um poder terrível, né? A gente, nos meios de transporte públicos, no automóvel, assim como falavam que o livro vai acabar, agora está crescendo nos Estados Unidos, por exemplo, o número de... Falaram que o LP chegou a acabar, o LP, o compacto, e agora não está voltando tudo, inclusive os aparelhos para você. As mídias estão voltando. Hoje, por exemplo, muita gente lê livros falados, né? Eu acabei de gravar o meu primeiro livro, 100 Dias Entre Céu e Mar. Que bacana! Foi transformado num audiolivro. E é uma tendência que as pessoas têm pouco tempo para ficar lendo, então elas vão lendo livros falados no trânsito. Você, então, além de navegador, você virou, então, um empresário no ramo de barco? Eu construo barcos e eu opero marinas também, a gente faz instalações portuárias. Você mora em São Paulo? Eu hoje moro em São Paulo, mas tenho a maior parte dos meus negócios lá em Paraty. E a gente viaja o Brasil todo aí procurando locais para implantação de marinas, de atracadores e soluções que a gente desenha. Que bacana. Amir Klink, o homem que ouviu a Rádio Globo, era 1220. Eu não lembro a frequência. Não lembro a frequência, eu também não lembro ondas curtas, eu não lembro se... eu acho que não era 1200, era uma outra frequência na faixa de 40 metros. Ah, tá certo, tá certo. Eu não lembro se eu escrevo, né, na publicação. Alguma coisa, porque era longe. Né? Vamos pesquisar. Meu querido, obrigado por ter parado com a gente. Viu? Você tem aí mais 30 segundos para falar o que quiser aqui no nosso Conexão com o Mundo. É com você.
Não, é uma alegria muito grande para mim. Eu venho quase toda semana para o Rio de Janeiro. E eu torço muito para o dia em que o Rio de Janeiro finalmente vai ter a sua marina. Infelizmente, é a única cidade turística do mundo, o Rio, que parece que tem medo do mar. Não tem um barco para alugar aqui. E as marinas são a fonte de emprego mais virtuosa que existe no mundo hoje. Palma de Mallorca fatura por ano quase 30 bilhões de reais com as empresas de locação de barco e, infelizmente, o Rio de Janeiro não tem. E no Rio de Janeiro daria para ter a maior base de charter e a mais bonita do mundo. É uma atividade que gera emprego, gera riqueza e não polui. Eu gostaria um dia de alugar um barco aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria muito também, tá aí, para você que se diz autoridade, né? Tá aí, vamos ajudar o Rio a explorar o que ele tem de mais belo, que são as belezas naturais, inclusive o nosso mar. A quem o nosso amigo Amir Klink conhece muito bem. Querido, muito obrigado. Prazer. Tá? Tchau, pessoal. Tchau. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo.